Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Morley, o nosso bate-papo semanal, quando falamos sobre empreendedorismo. Pessoas que, através do trabalho, constroem o desenvolvimento. Hoje nós temos o grande prazer de receber, pela primeira vez em nosso Conversa com Morley, a presença de uma mulher. Luciana Spirandelli, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui em nossa bancada. Oi, Orley. Nossa, estou emocionada aqui, viu? Que honra. Muitíssimo obrigada pelo convite. Um prazer e um privilégio enorme estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso, Luciana, tenho certeza disso. Bom, para quem não conhece a Luciana Spirandelli, a família Spirandelli, todo mundo conhece aqui em nossa região, no estado de Minas. O filho do Ruser, Isso. né, do Ruser Spirandelli. E também sobrinha do Rubens, do Almerindo, do Algenor e neta do Valídio. O Valídio foi o grande pioneiro, foi o que começou essa história toda. Foi um grande exemplo, né, de empreendedorismo. Isso, o Nossa, Spirandelli começou com a loja de bicicletas em foi. Uberlândia, depois passou para uma loja de eletrodomésticos e a coisa foi crescendo. E você participou, ainda muito jovem, né? Você está muito jovem ainda. Imagina, Mas obrigada. era mais jovem ainda no início dessa saga, vamos dizer assim, dos Spirandelli. Como é que foi isso, Luciana? Então, eu tive essa influência, né, muito forte do meu avô. Por um tempo, eu fui a neta mais nova que morava em Uberlândia e sempre, né, ele era muito homenageado. E muitas vezes jantares, grandes eventos, e aí eu ia, entregava flores para ele e tudo mais. Então, aquilo, ver aqueles olhares, né, de admiração. E é muito gostoso falar, você é neta do Valide e tudo mais. Sempre foi muito gostoso. Eu acho que isso acabou entrando também no meu DNA, sabe? Nessa questão de também querer empreender um dia. E isso começou realmente muito cedo, desde criança, né? De poder assistir toda essa trajetória dele. Spirandelli realmente fez história aqui, né? Foi. O Rubens participou do governo do estado também, né? Uma época. Ele foi, acho que, secretário da Indústria e Isso, Comércio. Isso. isso. Meu pai foi um dos fundadores do CDL. Então, assim, tem muita Sim, história, né? Tem uma tem. Tá participação no sangue, realmente. né? Tá no sangue, tá no sangue. Meu pai é o filho caçula, né? O mais novo aí dos 10 irmãos. São 7 homens e 3 mulheres. Oh, E essa coisa a gente sempre fez muito parte, assim, nós sempre fomos muito próximos. Então, desde criança, a gente sempre frequentava, né, as lojas, que tinham dezenas de lojas, tinha lojas fora, era na região toda. eu me Mas o lembro. depósito também, né, salão de festas, hotel e tudo mais. Então, a gente frequentava sempre o Isso ambiente. aí, isso tudo já despertou em você uma veia de empreendedorismo na época. Sim, sem que eu percebesse, né? Porque eu acabei estudando, fazendo administração de empresas e ao longo do curso tive vontade de viver uma experiência profissional, né? E aí eu consegui um estágio no Martins e depois e meu pai ficou super feliz porque depois houve uma contratação. E eu falava, ai, pá, mas na infância eu cheguei a trabalhar um pouquinho nas lojas, na época assim do Natal, fazer uma graninha, É, sabe? Vender ali um liquidificador, ou fazer um crediário, né? Tinha o SPC que a gente ligava e tudo aham. mais. Só que aí não, ali já era a Luciana, né? Num trabalho sério A funcionária. a funcionária. E meu pai falou assim, Luciana. É muito importante você aprender, você tá do lado de lá. E o Martins é uma grande escola, então ele realmente ficou muito feliz e super incentivou, né? E depois eu fiquei lá por 3 anos. E lá você conheceu o Marco Antônio. Lá eu conheci o Marco Antônio. Esse ano nós já fizemos 25 anos de Puxa, casados. Olha a história, já faz um mas- tempo, né? Tivemos 2 filhas. Então, assim, muita coisa boa realmente foi acontecendo, né? Quando a gente está cercada de bons ambientes, né? Coisas boas realmente vão acontecendo. E eu tive esse privilégio de vir de uma família,
né, com tantos valores sólidos, importantes, e depois ter esse apoio de também poder estar lá no Martins, que também é uma empresa sensacional. Sem dúvida. Né? E aí conheci meu marido, e ali eu fui percebendo que não era assim isso que eu queria fazer da minha vida, que eu queria realmente empreender. É importante, quando a gente é jovem, a gente não tem muita certeza de nada, é importante a gente experimentar algumas coisas, Claro. né? E ali ficou muito claro que eu tinha mais a pegada do empreendedorismo mesmo, foi meio que a comprovação de que eu tinha forte essa pegada do empreendedorismo. A sua mãe também, a dona Lúcia, eu a conheci quando estava fazendo um trabalho, umas reportagens sobre terceira idade para a TV Integração. Ela desenvolve também, pelo menos desenvolvia um trabalho Desenvolve. junto a deficientes, né? Pessoas carentes, essa É coisa. Unibiótica, terceira idade. Unibiótica, isso. É um trabalho voluntário lindíssimo. Eu acompanhei na época. E por falar em sua mãe, foi através dela que você ingressou na Mary Kay. Foi. Foi e não foi, porque foi tão interessante. Me ligaram para me oferecer os produtos, né? Mary Kay e tudo mais. E eu estava num dia que eu estava com a minha filha caçula, ela não tinha nem 1 ano de idade, não tinha dormido bem, eu também não durmo bem. E aí a pessoa me ligou e eu não fui educada, assim, com a pessoa, né? Nem leve. E ela, eu quero te oferecer. E ela toda fofa. Eu falei, olha, deixa eu te falar, vamos finalizar aqui, ó. Não quero, não vou, não tem interesse, né? E ela falou, ai, que pena. Olha, mas você pode me indicar alguém que possa ter interesse? O único número que eu sabia de cor naquele momento, que eu estava louca para finalizar a ligação, era o da minha mãe. Eu falei, pô, pá, liga para minha mãe. E minha mãe estava num outro momento de vida, né? Ela estava naquele momento ali, sendo avó, cuidando desse projeto da Unibiótica, que ela cuida até hoje, ela preside até hoje. E aí ela recebeu de uma outra forma, ela estava num outro momento, foi, Mary Kay, mas isso é bom? Lúcia, nunca ouvi falar. Não, mas são produtos americanos. Ela, tá, eu quero que você prova, me dá sua opinião. Aí ela, mas tem que pagar? Aí, não, Lúcia, é gratuito. Ela, interessante, mas assim, tem lugar até para sentar ou fica em pé? Não, Lúcia, a gente vai estar lá te aguardando. E ela foi. Ah, para quê? Foi, se apaixonou. Então, a primeira pessoa que ela ligou foi para mim. Nossa, Luciana, conheci um negócio assim maravilhoso. Então, assim, realmente começou através dela, né? Mas mesmo ela falando assim, você não brilhou os olhos. Não, quando ela falou, eu falei, ih, lá vem a minha mãe com as, né, com as novidades e tudo mais. Fui bem cética e seca. Porque eu também, para agravar um pouco mais, eu tenho uma pele muito sensível e muito alérgica, com muita alergia a cosméticos. E aí eu tive uma resistência muito grande a provar, experimentar, porque mãe, eu já tenho muita alergia. Que você não conhecia, né? Eu falei, não, mãe, eu já tenho muita alergia, não tô afim. E ela, não, mas é ótimo. E eu dei um não para ela, assim, tipo, mãe, tudo bem, a senhora quer, mas não, eu não quero. E aí ela falou, tudo bem. E aí ela seguiu desenvolvendo o negócio dela, feliz, radiante. Era, assim, irritante a alegria dela, sabe? A gente chegava lá e ela estava, assim, maravilhada mesmo. Mas, ainda assim, eu estava bem cética. Até que Você ela achava falou... que aquilo tudo era uma bobagem. Eu achava, sabe essa coisa de modinha que Sei. vem, que vai, né? E, vamos ver até quando essa brincadeira vai durar. E aí chegou um dia, ela falou assim, olha, Luciana, eu quero que você convide suas amigas e eu vou lá na sua casa, eu quero fazer uma demonstração para suas amigas. E sabe o que eu pensei? Nossa, que mico. Ai, meu Deus Morrer do de céu. vergonha das minhas amigas. Foi. E ela falou, reúne umas amigas que eu vou lá fazer uma demonstração. E sabe como que eu fiz? Eu ligava e falava, amiga, deixa eu te falar, não repara não, tá? É que minha mãe começou um negócio aí a gente não pode falar não pra mãe e tal, mas vem, eu garanto que o lanche vai ser bom, tá bom? E aí convidei algumas amigas e elas foram. E a minha mãe foi, né, fez a demonstração, porque a Mary Kay, parece uma franquia, assim, ela tem um formato, sabe? Sim. Que ela treina a gente para poder fazer. E minha mãe estava muito encantada, com muito brilho no olho, né? Apaixonada pelo que estava fazendo. E fez de uma forma linda, leve, prazerosa, divertida. E as meninas amaram e compraram muito.
E aí, quando terminou, minha mãe falou: Ah, muito obrigada, Luciana. Foi uma tarde deliciosa. Eu acabei de ter um lucro de mais de R$ 1.000. Aí eu, o quê? Hã? Aí a cabeça começou a fazer conta Você não ali, pediu né? 500 para ela, não, dos 1.000? Você sabe que não? Eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu pensei assim, gente, mas, né? Aqui em casa, com as minhas amigas. E ela falou assim, então, vamos fazer Mary Kay? Aí eu olhei, não, mãe, mas isso não é para mim. Ainda disse outro não para ela. E ela falou assim, olha, Luciana, eu decidi, eu quero muito desenvolver o negócio. Eu me apaixonei pela filosofia, pela missão, pelos valores desse negócio. E eu vou crescer nesse negócio, eu vou desenvolver essa carreira e eu vou ter um carro rosa. Nessa hora eu falei, ai, meu Deus, ela pirou agora. Agora ela... E fui conversar com meu Incorporou a pai. Mary Kay. Foi. Eu falei, pai do céu, fica atenta aí nesse cartão de crédito, porque minha mãe não tá muito bem, não, viu? E ele, tá bom e tal. Então, assim, né? Além de não apoiar, ainda jogava um balde de gelo. Por quê? Pelo preconceito, né? Por não se permitir Que conhecer coisa, né? e entender. E você vê, passado tantos anos, minha mãe agora em agosto, está completando 17 anos de Mary Kay. Isso acontece comigo com muita frequência. Eu vou falar com as pessoas de Mary Kay e as pessoas têm o mesmo preconceito que eu tive, sabe? Eu falo, eu mereço passar por isso, agora é a minha vez. E aí ela seguiu, e aí ela, né, me convidou novamente, e eu falei, não, nada a ver. E ela foi muito firme, e ela falou assim para mim, olha, Luciana, eu já decidi, eu vou crescer com você ou sem você, eu vou crescer e vou ser uma diretora Mary Kay e vou ter meu carro rosa. E isso me marcou, essa frase ficou assim. Eu falei, olha, ela está realmente determinada. E foi e fez. Passaram-se 4 meses, ela falou assim, olha, Luciana, tá faltando 2 pessoas entrar para a minha equipe, eu vou entrar em qualificação para diretora e vou conquistar uma viagem para um resort. Aí eu falei, não, mãe, pera, como assim? Aí ela falou assim, eu estou crescendo na carreira. Aí eu falei, sabe quando você puxa uma cadeira para sentar? Pela primeira vez. Me conta isso direito. Foi. Aí eu puxei uma cadeira para sentar, falei, tá bom, mãe, me conta. Você vê 4 meses depois de, né, ela fazendo todo esse trabalho com todo o empenho. E aí ela me falou, não, Luciana, eu estou crescendo, estão faltando pouquíssimas pessoas para que eu cumpra o requisito, para que eu entre em qualificação e eu já vou fazer uma viagem. Desculpa, e o Ruser, seu pai? Apoiou. Ele foi o único. E eu tenho um irmão, né? O Ruzer filho, a minha cunhada, a gente ficava rindo. Falava, coitada, tadinha, ela tá achando que é assim que funciona. Ai, meu Deus, porque o mundo corporativo é aquela história, né? Você nada e morre na praia, mas coitadinha. A gente ficava com peninha. E meu pai, ele viu todo o empenho, ele deu todo o apoio para ela. Caladinho ali, na descrição e tudo mais. Mas dando todo o apoio, tudo que ela falava, eu vou para Belo Horizonte fazer um curso, ele falava, vai mesmo. Então, ele apoiou realmente, ele foi o grande apoiador, e hoje, né, ele é o grande sócio dela, porque ela continua no negócio, continua sendo muito top, ela passou por uma situação de câncer, de cirurgia, e depois disso, há 11 anos, ela está cadeirante, ela tem muitas limitações, né, de dirigir, de escrever, e ela segue desenvolvendo o negócio. E meu pai é o motorista, meu pai é o diretor financeiro dela, né? Então, assim, eles fazem juntos mesmo o negócio. Ela faz ali a parte comercial toda, mas ele ali, né, no super bastidores, dando um super apoio, um super exemplo realmente do que é um casal, do que é um relacionamento, do que é um casamento, né? Eles fizeram 50 anos de casados. Só pode dar certo, né? Só pode dar certo. É muita parceria mesmo, sabe? É muito lindo de ver. Um grande exemplo também para a nossa família. E aí sua ficha caiu? Então, aí minha ficha caiu e sabe o que eu pensei? Pensei, nossa, Luciana, vou te falar. Se tivesse entrado, né? Lá atrás, você ia estar indo junto nesse resort com a minha mãe, se eu tivesse escutado ela antes, né? E aí falei, tá bom, mãe, achei interessante. Aí perguntei, falei, mãe, mas assim, esse negócio dá dinheiro mesmo? Ela falou assim, Luciana, eu tô aí ganhando uma média de R$ 3.500 a R$ 4.000 por mês. Eu falei, quê?
Oi, como? Por quê? Porque eu vinha de uma frustração muito grande anterior, profissional, de várias vivências, né? De várias tentativas de empreender frustradas, né? E eu pensava assim, o que eu queria era ter uma... Eu quero trabalhar, porque eu me formei, eu me sinto capaz, não gosto muito do papel de dona de casa, mas eu também quero ser uma mãe presente. Na época, minhas filhas estavam com 3 aninhos e 1 aninho, então eu queria estar com elas, mas eu sentia que cabia fazer um algo, né? E aí, quando ela me falou, né, do ganho que ela estava tendo, eu falei, não, mas então... Aí criou um parâmetro na minha mente. Eu falei, então quer dizer que se eu fizer isso, pelo menos a partir desse valor eu consigo ter, né? E aí isso ficou muito claro. E aí eu entrei, assim, no início eu falei para ela, não, pode me cadastrar, eu vou te ajudar. Foi com o intuito de ajudá-la, né? Mas aí, em janeiro, eu entrei em dia 27 de dezembro, que foi o último dia útil da Mary Kay, porque no dia 28 eles fecham para fazer todo o fechamento do ano, né? Comecei a trabalhar em janeiro e eu falei assim, se esse negócio aqui, como eu tinha o parâmetro da minha mãe, eu falei, se esse negócio aqui me der 5 mil reais por mês, eu vou fazer isso aqui o resto da minha vida, né? Cuidando das minhas filhas, sem chefe, sem horário, sem meta, sem... Que isso? Não, cheguei no céu, viva! É isso aqui que eu quero fazer. E foi dando super certo. E no meu primeiro mês de Mary Kay, eu já tirei os 5 mil reais. É. Então, assim, aí eu fui entendendo. Eu falei, gente... Você não se lamentou, não, de ter perdido um tempo inteiro? Quantos 5 mil reais por mês você perdeu? Arrependi. Mas aí eu fui atrás do prejuízo. E aí eu entrei com velocidade. Porque a hora que eu comecei a entender, eu falei, mãe, o que mais eu preciso fazer para te ajudar? Ela falou assim, eu estou em qualificação, se você também começar a construir uma equipe, isso vai me ajudar a construir o meu diretorado. Porque a Mary Kay é muito interessante, a gente trabalha um ganha-ganha, sabe? É muito assim, eu incentivar as pessoas a terem esse negócio, essa autonomia, e eu quero que elas ganhem o máximo. Por quê? Porque eu ganho um percentual sobre o que elas fazem, né? Não ganho em cima delas. A companhia vai me remunerar. E aí é muito interessante. Eu falei, nossa, que legal. Então eu vou ajudá-la a chegar lá. Então, meu intuito no primeiro momento nem era a carreira, era ajudar minha mãe, que estava muito empolgada. E eu senti que eu devia isso para ela, porque, tipo, nossa, eu tinha dado muito trabalho para ela, eu falei muito não para ela, eu estava muito arrependida. E falei, eu preciso repor isso, né? E aí ela se tornou diretora muito rapidamente. 6 meses depois que ela se tornou diretora, ela conquistou o carro rosa, que foi o 2º carro rosa de Uberlândia, o meu já foi o 3º. E aí a gente começou a encher a cidade de carro rosa. Foi, assim, muito legal, muito divertido. E tem sido assim nos últimos 16 anos. Qual que é o simbolismo desse carro rosa, Luciana? O carro rosa, ele é um troféu. Mary Kay Ash, que foi a fundadora, né? A companhia, agora em setembro, vai celebrar 60 anos de existência. É um carro bom, né? Não é um carrinho popular. Não. Assim. Lá nos Estados Unidos, primeiro ela comprou para ela um Cadillac cor-de-rosa. Tipo esse aqui? Tipo esse. Esse aqui eu ganhei lá de Dallas, que é a sede da Mary Kay. Tem esse símbolo aqui, NSD, que é National Sales Director, que é a diretora nacional de vendas, que são... É o patamar mais alto da carreira, que ela nomeou as pessoas que chegam nesse patamar como as legítimas representantes dela quando ela não estivesse aqui mais. Então, a empresa nos presenteia aqui com esse Cadillac, que foi o primeiro carro dela, né? E, assim, vamos combinar que ninguém passa despercebido, né, num carro cor-de-rosa. E ela começou a perceber isso, que ela teve, né, o primeiro Cadillac cor-de-rosa. E aí, tudo nela foi muito intuitivo também. Ela criou essa empresa após se aposentar. E ela nasceu, assim, de uma frustração, porque ela sempre sofreu demais, né, com o mercado de trabalho. Ela fazia grandes reuniões, era muito capacitada, e as pessoas, os chefes delas, muitas vezes falavam, Mary Kay, você está pensando como uma mulher. Aí ela pensou, né, quando ela se aposentou, pois agora eu vou criar uma empresa para mulher, para pensar como uma mulher. Enfim, e aí ela resolveu, né, a questão do Cadillac foi... Ela notava que as pessoas olhavam para ela com o carro rosa e com um olhar, assim, de curiosidade, de interesse, com um sorriso, né? Atraindo uma energia boa. E aí veio
Ela falou assim, quer saber? Eu vou presentear a elite da minha força de vendas com um Cadillac cor-de-rosa. Então, a empresa é uma empresa americana que nasceu lá e era um Cadillac cor-de-rosa. Ela e as tops lá andando com seus Cadillacs cor-de-rosa. E aí, à medida que a empresa foi crescendo, se tornou um ícone. A Mary Kay, inclusive, foi uma das maiores clientes da GM na época. E a GM nomeou o tom do rosa como cor-de-rosa Mary Kay. Ó, Então, ela ficou também super lisonjeada. A empresa cresceu muito, se tornou uma multinacional. E o carro rosa se tornou um ícone. Então, quando você vê uma mulher dirigindo um carro cor-de-rosa pelas ruas, é realmente uma pessoa que está na elite da força de vendas da Mary Kay. o pessoal que trabalha com Mary Kay, Luciana, não é só mulher, né? 90 e tantos por cento, sim, porque é um mundo, um universo, né, mais feminino, mas não existe essa discriminação, Entendo. entendeu? Então, assim, existem, inclusive o primeiro diretor nacional homem do mundo é brasileiro. Ó, Então, assim, existem, mas eu acho que nem 5% da força de vendas. você tem ideia de mais ou menos quantos consultores existem da Mary Kay no Brasil e no Homens e mundo? mulheres? No Brasil, na faixa de 250 a 300 mil. 300 mil pessoas. No mundo, eu acho que mais de 1 milhão de consultoras. É uma força de trabalho razoável, né? É uma empresa de bilhões, né, de faturamento, está presente em quase 40 países. É um SA? Não, Ela é familiar. familiar. Familiar, teve uma época que ela até abriu para o mercado financeiro, mas aí eles perceberam que o pessoal estava exigindo muito assim lucro, 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 e ela não era esse o propósito da empresa e ela recomprou. E esse ano de 2023, né, que a empresa está completando esses 60 anos de existência, o neto dela assumiu a presidência. A Mary Kay é falecida. Ela é falecida, ela faleceu em 2001, porque como ela fundou a empresa após se aposentar, então ela já estava, né, de idade quando a empresa nasceu. E esse neto dela que assumiu, quando ele tinha 8 anos de idade, ela tinha escrito um livro e ela fez uma dedicatória para ele e falando que seria muito importante que ele aprendesse a lidar com as pessoas, com a filosofia, porque um dia ele seria o presidente e hoje ele é o presidente. Que coisa. Luciana, esse produto Mary Kay, ele é fabricação própria da Mary Kay? Tem Sim, indústria? Tem a fábrica lá em Dallas, a sede é em Dallas. Inclusive, eu estive lá, acho que em 2018, pela última vez, por causa da pandemia. Eu já estive lá, acho que 6 ou 7 vezes. Eles investiram na última fábrica mais de 100 milhões de dólares. Tem mais de 1.600 patentes. Por quê? Porque tem vários cientistas contratados pela Mary Kay, que é uma coisa rara. A maior parte das empresas de cosméticos terceirizam, né, os cientistas para poder criar aí os produtos. E a Mary Kay não, ela é uma empresa muito cuidadosa, sabe, para lançar os produtos. Ela se certifica realmente porque ela tem um compromisso de entregar além do que ela promete ali para cuidar, né? Porque a pele é o maior órgão do ser humano, né? E muitas pessoas conhecem Mary Kay pela maquiagem e tudo mais. A nossa base é a número 1 do Brasil. Maquiagem dos lábios é a número 1 da América Latina, né? Mas, assim, o que a Mary Kay mais gosta é a frase, de pele a gente entende. De cuidar realmente da saúde da pele das pessoas. A pandemia afetou muito os negócios da Mary Kay? Afetou. Porque a gente precisou... Falar nisso, falar em pandemia. Verdade. Vamos dar uma cuidada aqui do nosso... Vamos. Esse produto Isso da aqui Start. É um hábito que veio para ficar. Isso. Né? Sempre. A Start desenvolveu um trabalho magnífico durante a pandemia com a criação desse Acept Gel. Foi. Que nos acompanha aqui no nosso Conversa com Orley, juntamente com a Conel, do nosso amigo Sérgio Tanusso, a quem agradecemos a companhia e a parceria. Bom, aí deu a pandemia e
Como é que a Mary Kay se virou Eu fiquei nessa situação? desesperada, eles foram muito rápidos. E, assim, é a hora que a gente mais dá valor ao negócio mesmo, né? Eles abraçaram realmente. Eles têm um carinho e um reconhecimento imenso com relação à força de vendas. Eles sabem que a força de vendas é a grande mente realmente do negócio, é quem, né, leva, que faz o Que produto movimenta, chegar né? até as pessoas. Ela é essencialmente venda direta, ela não tem outros canais de vendas, então é através da consultoria. Então tem um respeito assim gigantesco, né? E aí chegou a pandemia e o que a gente sabia fazer? Demonstração, né? Tá em contato, é relacionamento, mais do que produto, né? O que vem antes do produto é o propósito, nasceu já junto com a empresa de enriquecer a vida das mulheres em termos de oportunidade, em termos de poder trazer flexibilidade, porque a mulher realmente ela desempenha muitos papéis, né? A sociedade realmente cobra demais. Muito. Então, assim, a forma como nasceu foi incrível. E aí, com a pandemia, nós ficamos assim, e agora? Né? Como que eu vou para a rua? Não tinha como ir para a rua. E rapidamente a empresa se reinventou. Então, é uma empresa assim, ela é muito sólida e aí ela tem realmente uma condição financeira de criar, né, novos formatos. Orley, mas veio tanta coisa surreal. Então, assim, a gente começou a dar continuidade ao negócio, à manutenção das nossas clientes. Claro que maquiagem caiu drasticamente, porque estava todo Ninguém mundo saía, dentro né? de casa. É. Mas aí veio o grande, né, propósito da empresa, do objetivo, que é cuidar de pele. A gente falou, não, mas agora você está em casa, então agora você vai cuidar de você, agora você vai fazer máscaras faciais, agora você vai entender muito mais a sua pele, agora você vai cuidar, você tem mais esse tempo. Então, a gente focou muito mais nisso e de uma forma digital, virtual. Aí a gente foi para WhatsApp, né, chamadinha de vídeo. Uma Aí eu bela falava, pegada, hein? ensinava a passar produto. Você vai massagear assim, por ligação. Aí depois a gente foi para os outros canais, né? Zoom, por exemplo, que aí tem Aham. 100 pessoas na sala. E aí, porque o nosso negócio é muita energia. A gente trabalha realmente com muita atitude positiva, com muita energia boa, muito positivismo. E todo mundo começou a sentir falta disso, aquela coisa, né? Em casa, todo mundo triste, todo mundo com medo. E aí a gente começou a fazer grandes reuniões dentro de casa. Festas e festas e festas a gente fazia, muitos treinamentos, muitas coisas legais, colocando roupa, todo mundo com a mesma cor, sabe? Fazendo um monte de coisas, tudo na segurança das suas casas, tanto com a nossa força de vendas, né? Trabalhando a retenção, trabalhando o bem-estar, trabalhando, claro que muitas tiveram redução de ganho e assim, zero pressão, zero É isso cobrança, que eu ia te perguntar. acolhimento, Aham. colocar no colo, momento de carinho. A empresa, assim, ó, super acolheu e nos incentivou a fazer o mesmo com a nossa força de vendas. E a mesma coisa com as nossas clientes, né? Então, a cliente também entendendo o momento, aí um monte de demissões, né? Então, a compra também caiu pra caramba, mas ok, vamos atender, vamos trabalhar com ticket médio e tá tudo bem, e tá tudo certo, porque era uma travessia que a gente precisava passar. E esse tipo de compreensão é fundamental, né, Luciana? Sim. Para qualquer negócio, né? Sim, A gente conhece aqui em Uberlândia, por exemplo, restaurantes que mantiveram os garçons, mantiveram o pessoal de cozinha, sim, naquela dificuldade toda, e pagando bonitinho, tudo e tal, naquela certeza de que, como você disse, é uma travessia, uma coisa passageira, né? Vai passar. E graças a Deus passou. sim. Perdemos muita gente, tudo e tal, Sim. mas tá aí o recomeço. Né? E é nessas horas de dificuldade que a gente realmente percebe, né, o real valor, a questão do acolhimento, né, dessa leveza que a vida tem que ser. Eu acho que a pandemia trouxe isso muito realmente para a gente, né? Dessas escolhas mesmo, da gente colocar muito amor no que a gente está fazendo, né? Um respeito realmente com as pessoas, com o momento de cada um, com a dor de cada um, julgar menos.
né? Então, assim, trouxe muito esse olhar. E mostrou, assim, escancarou, né, a nossa fragilidade, né? Sim. Que não adianta A dinheiro, nossa não adianta... fragilidade e a nossa potência Também, também. claro. Não é? Interessantíssimo como a gente vê A resiliência, né? uma resiliência, uma reinvenção daquelas pessoas que estão aguerridas, que estão dispostas a fazer, Isso. né, que estão comprometidas, que estão envolvidas, que quer fazer a diferença, quer contribuir para a sociedade de alguma forma. A gente vê isso, esse posicionamento também é muito bonito, né? Então, Com assim, certeza. e eu acho que também, eu acho que colocar as coisas no lugar com relação à fé, né? Que a gente também ficou de mãos atadas, né, em vários aspectos, sabendo E muita que a gente não tem o controvérsia, né? controle das coisas, sobre a verdade dos fatos, né, porque são muitas informações e a gente fica sem saber de onde vem a verdade ou não. Foi até meio cruel, né? Aquela série de controvérsias Sim, que surgiu. porque ela muito mais confunde do que esclarece, Exatamente. né? A Mary Kay Ash, que é a fundadora, tem uma frase dela: as pessoas às vezes sentem-se insignificantes e duvidam que possam fazer a diferença no mundo, mas elas podem se quiserem. Exato. Como é que você traduz isso, Luciana, para o nosso mundo geral? Olha, isso aí eu vou te falar de vivências reais, Isso. né? Através de um sim, de uma pessoa, eu posso ver milhares de vidas sendo transformadas. Que foi o sim da minha mãe, né? Ela falou sim. Ela fala, no primeiro evento que eu fui, que foi um evento grande, que Uberlândia, né, nem tinha Mary Kay, ela foi para Belo Horizonte. Ela falou que ela sentiu ali a presença de Deus, ela sentiu realmente uma força, ela sentiu uma mensagem muito forte. E aí ela volta, a família dela, né, a filha, a nora, o filho, todo mundo, ninguém apoiando. E ainda assim ela tem essa coragem, essa força, essa ousadia de seguir em frente e de desenvolver, esperar o meu tempo, né? Então, com você ou sem você, eu vou fazer. E aí eu tive que, humildemente, falar, tá bom, mãe, vou te ajudar. Mas as mães Né? sabem das coisas, né, É uma Luciana? sabedoria incrível, ela não sabia que é? você um dia ia... Não, ela tinha a visão, tinha a visão incrível. E aí, a partir desse sim dela, eu comecei... Para ajudar ela a crescer na carreira, que aí eu vi que era o sonho dela, eu comecei a ajudá-la. E quando eu vi, eu também estava crescendo, eu também estava desenvolvendo. Luciana, hoje no Brasil, qual a colocação sua, vamos dizer assim? Hoje eu sou top 2 do Brasil, eu não, né? A minha área nacional, porque o que aconteceu? Mas que você lidera. Que eu lidero, eu represento, né, milhares de pessoas e nós estamos top 2 Brasil e top 3 da América Latina. E no mundo? No mundo, eu ocupo um patamar de carreira que eu até estou fazendo um levantamento agora. Até o ano passado, eu estava entre as 10 únicas no mundo a chegar nesse patamar de carreira, que é a nacional que desenvolve nacionais. Que desenvolve nacionais. É a mania de Uberlândia querer ser melhor Pois é o tal do Uber, né? O Uber, a Uber Model, a Uber... Então, Uberlândia tem os Ubers também, né? Uber Pessoas. E aí... Eu acho que hoje, eu até estou fazendo esse levantamento, eu devo estar aí entre as 5 únicas do mundo a estar ocupando esse patamar. Por quê? Obrigada. É um patamar que demora-se muito para chegar. Mas como eu fui apressadinha, como as pessoas demoram muito, quando elas chegam, elas já estão a ponto de se aposentarem, entendeu? E eu cheguei bem mais rápido, eu cheguei com... menos de 8 anos de empresa. E, então, eu tenho aí pelo menos uns 15 anos aí para poder, antes de me aposentar, porque a Mary Kay tem um plano de aposentadoria milionário, maravilhoso também. Mas eu posso trabalhar ainda mais 15 anos antes de me aposentar. Então, as pessoas foram se aposentando e hoje deve ter aí umas 5 pessoas no mundo que ocupam esse patamar de carreira. O consultor Mary Kay, por exemplo, ele é um funcionário, ele é PJ, como é que é? Não, quando a gente começa, é pessoa física e você compra, venda direta, né? Você compra diretamente da Mary Kay Brasil. A pessoa, por exemplo, ela faz parte da minha equipe, mas eu não tenho envolvimento financeiro com ninguém. Então, assim, é muito legal, porque isso dá uma liberdade enorme.
como que fala, de vínculo empregatício também Sei. não, né? É totalmente independente. Quando a gente faz o cadastro, é consultora de beleza independente. Aí, quando a gente decide ter uma equipe, que a hora que a empresa começa a nos remunerar, né, com dinheiro ali todos os meses, aí a gente abre uma empresa. E aí são duas frentes que a gente trabalha. Eu continuo trabalhando como pessoa física quando eu atendo as minhas clientes sendo consultora. E com a liderança que eu desenvolvo com o meu time, a Mary Kay me remunera via pessoa jurídica. Legal. Mas zero vínculo empregatício. É um negócio que está Empregatício. crescendo, Luciana? Nossa, esse ano a gente está voando. O ano passado começou uma grande retomada. E esse ano está sendo, assim, maravilhoso. Estou, assim, super feliz, principalmente de poder ajudar tantas pessoas, né? Porque, por um lado, a gente vê a crise, a gente vê a dificuldade. Por outro lado, a gente vê a oportunidade, né? Então, a gente está num momento realmente bem favorável. E uma coisa um número muito triste que a pandemia trouxe foi a questão da violência doméstica, né? Que aumentou demais. Sim. A Mary Kay, inclusive, faz um trabalho social muito sério, muito impactante com relação ao combate da violência contra a mulher. E o nosso trabalho, ele tem muito fortemente esse intuito, porque hoje são muitas pessoas que estão numa situação, né, de relacionamentos tóxicos e abusivos, e muitas vezes elas não podem sair desse relacionamento por falta de uma condição financeira. Do e a gente está provedor, aqui né? para ajudar. Não pode prender o provedor da casa. Exato. E assim, aqui é um lugar, né? Aqui não, na Mary Kay, é um lugar que a pessoa ela pode empreender sem capital, assim, praticamente sem capital, sabe? Uma pessoa assim com R$300, ela consegue montar o negócio dela, a gente consegue ajudar. Então, onde que você consegue montar um negócio com um valor tão baixo, né? Então, realmente abre muitas portas de um trabalho assim social fortíssimo que a gente consegue estar desenvolvendo. É muito lindo o que a gente faz. Luciana Spinandelli, infelizmente o nosso tempo já esgotou-se. Acho que a gente tem conversa aqui para mais uma meia hora. Né? Ah, com certeza. Até amanhã. que gostoso estar aqui falando com você. Adorei. Você me deixou super à vontade, viu? Muito bom, muito bom. É um bate-papo, né? Tô É me como diz o ligada. programa, é uma conversa. Muito gostoso. Te agradeço muito, Luciana, a presença, a disponibilidade sua de estar aqui. A gente sabe que sua vida é meio não muito corrida. A disponibilidade sua de estar aqui com a gente nesse tempo. Tá? Obrigada, Erlei. Um prazer estar aqui com você. E quero super te parabenizar também, né, por estar aí seguindo. E nos novos meios, nos novos formatos de comunicar. Não pode parar, né, Luciana? Justamente. E estar aí prestigiando, né, tantas pessoas que realmente procuram fazer a diferença na sociedade como um todo. Então, assim, que projeto lindo esse. Que honra minha poder estar aqui participando com você. A primeira Muito mulher obrigada. do Conversa com Orgulho. Ah, que honra mesmo. Muito obrigado, Luciana. Eu que agradeço imensamente. Bom, você fica agora acompanhando os nossos podcasts através de nossa rede no YouTube e também no Spotify e nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.